Meus irmãos, graça e paz. Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer o resumo da nossa 10ª lição, estudando sobre a defesa da fé cristã. A 10ª lição, ela traz como título: o pecado corrompeu a natureza humana. A lição ela vem pontuar sobre a origem do pecado. Paulo vem tratar isso também escrevendo aos Romanos, onde Paulo vai dizer que todos, literalmente todos, foram afetados pelo pecado original, o pecado de Adão. E também refutar uma heresia, o pelagianismo, que defendia que o homem, a humanidade, não seria afetada pelo pecado original de Adão. O texto áureo está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. A verdade prática, o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Os objetivos da lição, os 3 tópicos: explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, mostrar a heresia que nega o advento do pecado, no caso aqui o pelagianismo, e pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, desde o Gênesis, a gente aprende que o ser humano ele foi criado perfeito, santo, em santidade, sem nenhuma falha, perfeito. A imagem e semelhança de Deus, porém, por uma desobediência, foi corrompido de tal maneira, e essa corrupção, este erro, esta desobediência, afetou toda a descendência de Adão. Então, este erro, este pecado, esta desobediência foi tão grave que afetou toda a humanidade. E o preço para nos trazer de volta, para nos resgatar, só foi possível porque Cristo pagou. A restauração só ocorre porque Jesus morreu, pagou o preço em nosso lugar. Então a gente vê no capítulo 13, ou 3 de Gênesis, onde relata a origem do pecado no mundo, entrando no mundo, atingindo toda a humanidade, e Paulo vem corroborar, vem tratar sobre isso no capítulo 5, aqui da carta, da epístola, escrita aos Romanos, onde Paulo mostra a extensão dessa corrupção em que todos os seres humanos foram atingidos. Então vamos refletir nesta lição a origem e a dimensão do pecado da humanidade e refutar, à luz das Sagradas Escrituras, à luz da Bíblia, algumas heresias, E hoje, ao longo da lição, da revista, nós temos estudado, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o pelagianismo, que defendia que o homem não era atingido pelo pecado original, ou seja, o pecado original de Adão não atingiria o homem, O nosso texto bíblico está no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículos do 1, 6 e 7, e carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Ora,
A serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O primeiro tópico da lição, doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado. Foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, a consequência da queda no Éden e a extensão do pecado, né? Então, a gente vê aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, onde é registrado a tentação do primeiro casal, Adão, conforme a orientação de Deus, tinha acesso a todos os frutos do jardim, a toda a árvore do jardim. Deus deu autoridade para Adão administrar a terra, zelar, cuidar. Deus só deu uma única observação: do fruto que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comer, eles morreriam. Deus só fez esta observação que a Bíblia registra. A única proibição que Deus pontuou em relação ao que eles deveriam comer ou não, foi em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia conta que o autor do pecado, no caso a serpente, identificada como o próprio Satanás, em Apocalipse, capítulo 12, a antiga serpente, o líder de toda a maldade no mundo, ele era originalmente um querubim perfeito, um padrão de excelência, um padrão de perfeição, de beleza, de formosura. Está lá em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12. Padrão de beleza, de perfeição. Mas achou-se no seu coração o orgulho, a vaidade, e desejou ser igual a Deus, igual ao seu Criador. Tanto é que se rebelou contra Deus, querendo se equipar, se equiparar a Deus. No capítulo 14, versículo 12 do livro de Isaías, vai pontuar que ele se rebela contra Deus e é expulso do céu. E com sua queda, uma enxurrada, uma terça parte de anjos que aderiu à sua rebelião contra Deus, também são expulsos do céu. E alguns que foram expulsos são tão terríveis que Deus os prendeu em cadeias eternas.
Está lá registrado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas, capítulo 6. Judas, versículo 6. Então, alguns são tão terríveis que Deus os prendeu. Então, a origem da rebelião contra Deus não aconteceu no Éden. Aconteceu em alguma época, algum tempo na eternidade, em que o anjo querubim se rebela contra o seu Criador, querendo ser igual a Deus. E Deus cria o homem, coloca no Éden, o homem perfeito, a mulher perfeita, mas o tentador usa um animal e influencia a mulher a comer do fruto que Deus havia dito que não deveria comer, persuade a mulher, Eva come do fruto, a serpente, Satanás, tira o corpo fora, e Eva leva até Adão, e Adão ignora a orientação de Deus e come do fruto. E a tragédia entrou na terra, entrou no mundo, na natureza humana. A origem do pecado na terra foi a desobediência de Adão e de Eva, né? Então, a intromissão da serpente no jardim já era a ação do querubim, Satanás, agindo por meio daquele animal. Então, o pecado, ele não teve origem no Éden. O Éden foi o lugar que Satanás usou, pois o homem estava lá, para tomar posse daquilo que Deus tinha dado a Adão. E uma desobediência trouxe a desgraça para a humanidade. A gente vê com o rei Saul, primeiro rei de Israel, Saul perdeu o trono por causa da desobediência. Deus abomina a desobediência. A desobediência trouxe todo este mal para a humanidade, né? Então, quando eles comem do fruto, a Bíblia vai relatar, Gênesis capítulo 3, versículo 7, que os olhos, ou que quando eles comem do fruto, seus olhos se abrem e eles percebem, sua pureza vai embora, eles percebem que estão nus, se envergonham, se escondem, tiram folha ali para se proteger. Então, houve a ruptura, a separação. O pecado, a desobediência, o pecado é tão terrível que ele nos separa de Deus. Observe quando uma pessoa começa a pecar, cair em pecado. Ela vai se esfriando espiritualmente, ela vai se afastando, porque o pecado gera isso. Ele separa, ele afasta o homem de Deus. Então, era a ruptura imediata da comunhão entre Deus e o homem. E a morte espiritual imediatamente entrou na natureza humana. E, consequentemente, obviamente, a morte física. Eles não morreram ali de imediato, fisicamente, mas ali a morte física entrou na humanidade, né? Então, o pecado, ele traz separação, separa, afasta o homem de Deus, porque Deus é santo, entende? Então, Deus anuncia
Está lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, a sentença da serpente, do homem, da mulher e da raça humana. Mas ali Deus também não deu as costas para a humanidade. Deus disse que da semente da mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 15, nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Mas o pecado já tinha entrado no mundo. E aí a gente acompanha na Bíblia todo o processo, toda a dor que a humanidade enfrenta por causa de uma desobediência. Então foi por causa dessa desobediência que o pecado entra no mundo e com ele a morte. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 12, porque como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado ele se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade. O salmista vai dizer que em pecado ele foi formado. Então, o pecado atingiu o homem na sua totalidade, corpo, alma, espírito, consciência, intelecto, razão, dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça. O ser humano sozinho ele é incapaz de se salvar. Sozinho ele é incapaz de ir até Deus. Somos incapazes, sem a ajuda do Espírito Santo, de irmos até Deus. Mas Deus não deu as costas para a humanidade. No tempo propício, segundo a presciência de Deus, Jesus vem e nos resgata, nos traz de volta a comunhão com Deus, comunhão esta que foi perdida lá no Gênesis, lá no Éden, com a desobediência de Adão e de Eva. Então, o pecado entra no mundo com a desobediência de Adão e de Eva e atingiu toda a humanidade, porque todos descendem de Adão e Eva. Logo, todos têm este DNA, têm a natureza pecaminosa. Todos participam do pecado original. O segundo tópico da lição, a heresia que nega o advento do pecado, o pelagianismo, e a morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, o pelagianismo, o nome vem de Pelágio, um monge britânico. Ele viveu ali entre 360 depois de Cristo a 420. Ele se transfere para Roma em 409 e também ele foi contemporâneo ali de Agostinho de Hipona. Então, o pelagianismo ele foi uma corrente teológica cristã que surge ali no século V, fundada por Pelágio, esse monge britânico. A ideia central dessa heresia, do pelagianismo, é que os seres humanos eles têm a capacidade de escolher o bem por seus próprios méritos e seguir os ensinamentos cristãos por sua própria força e vontade, ou seja, sem depender de Deus, sem a necessidade da graça divina para se alcançar a salvação. Ou seja, eu independo de Jesus. É isso que o pelagianismo defende. Ele pontua que o pecado original, o pecado de Adão, não afetava a natureza humana. O homem era capaz de viver sem pecado e de alcançar a perfeição moral através de seus próprios esforços, de seus próprios méritos, sem depender da graça de Deus. Essa heresia foi tão terrível que gerou uma grande controvérsia, sendo condenada pelos concílios, foi reconhecida
como herética, como heresia, pelo concílio de Efésios, de Éfeso, e mais tarde também pelo concílio de Cartago em 418. Então, para o pelagianismo, o ser humano não nasce em pecado, a transgressão do pecado de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original e não existe a corrupção geral do gênero humano. Ou seja, está dizendo que o pecado de Adão não afeta a humanidade. Antibíblico. Heresia, né? Então, o pecado original é aquele que veio com a queda de Adão. E a Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica. Então, o pelagianismo, ele nega que o pecado de Adão tenha interferência na vida das pessoas. As pessoas poderiam viver, né, sem a ajuda de Deus. As pessoas poderiam se santificar sem a ajuda de Deus. Não existia influência do pecado original na natureza humana e as pessoas poderiam, né, obter a salvação sem depender da graça de Deus. As pessoas podiam... Não tem cabimento, né? E Paulo vai confirmar, porque todos pecaram, todos, independente. Se houvesse justo na terra, Jesus não precisava morrer. Entende? Então o pelagianismo foi mais uma das muitas heresias que foram refutadas, né, e foram entradas na categoria de heréticas, né, de hereges. O Alcorão também se baseia nessa heresia de Pelágio. O Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus com base nesse argumento, né? Com base nesse argumento, eles concluem que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso eles rejeitam o sacrifício de Jesus. E finalizando, o terceiro tópico da lição, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja, né? Pensamentos pelagianistas nos nossos dias e os perigos de se desconhecer a palavra de Deus. Então, essa ideia pelagianista ainda está presente hoje. Está muito presente nas religiões reencarnacionistas, né, que negam a queda no Éden. Muitos movimentos religiosos, o próprio mormonismo. Para o mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana e cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Ou seja, não existe a influência do pecado original de Adão. Então, é importante, irmãos, que a gente estude a Bíblia, que a gente conheça a Bíblia. A gente vê tantos cristãos que ignoram a palavra de Deus e se deixam ser levados por essas heresias. Quando chega uma pessoa que apresenta essas heresias, muitos cristãos se deixam enganar porque desconhecem a Bíblia, né? Então essas pessoas estão entre nós no nosso dia a dia. E é importante que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente estude a Bíblia, para não sermos enganados, né? Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por essas distorções, essas heresias. Aí Tiago vai dizer, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Então estude a Bíblia. Debruce-se na Bíblia. Paulo vai dizer a Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro, como cristão. Dedica, se esmera.
Tem tantas heresias no nosso meio, então as pessoas ignoram a Bíblia, ignoram a palavra de Deus e são enganadas todos os dias por falta de conhecimento. Não sejamos mais uma delas. Amém? Deus abençoe.